Olá, Estação Hamburgo de volta ao estúdio, hoje no nosso estúdio virtual, e a gente segue repercutindo a Geronto Fair. Essa primeira feira realizada no Serra Parque em Gramado, onde a Vale TV teve com a sua equipe durante os 3 dias de feira cobrindo cada detalhe desse grande evento que nasceu grande e que promete no ano que vem ser ainda muito maior. A gente teve a oportunidade de conversar com muitas pessoas, ouvir muitos dos expositores, dos palestrantes, dos visitantes e nos encantar ainda muito mais com esse tema palpitante que é a terceira idade. Os 60 mais, a dita outrora melhor idade, e a gente sabe hoje que nós temos muito ainda para aprender e nos desenvolver como consumidores, como clientes, como mercado. A gente aqui na frente tem uma série de desafios desse universo gigante que só cresce. A Organização Mundial de Saúde, ela considera o idoso quem tem mais de 60 anos e em países envolvidos em desenvolvimento aqui, como o nosso Brasil. Aqui, a nossa expectativa hoje é de 75,5 anos. Ou seja, quando uma criança nasce no dia de hoje, a expectativa de vida dela é que ela vai viver até os 75,5 anos. No Brasil, quase 15% da população hoje já tem mais de 60 anos. No Rio Grande do Sul, esse número é ainda maior. 18% de todo o universo gaúcho é de pessoas com mais de 60 anos. Desses, 56% são mulheres e 44% são homens. Segundo o IBGE, em 2030, o Brasil terá a 5ª população mais idosa do mundo. E neste mesmo ano de 2030, conforme o Ministério da Saúde, teremos mais idosos do que crianças no nosso país. Quem são os idosos de hoje? Atualmente, 4,5 milhões de idosos estão no mercado de trabalho. Viveram a juventude de muitas transformações culturais e sociais, são exigentes, informados, não querem perder tempo, voltados para cuidar de si mesmo e atender os seus desejos. Tudo isso são informações carregadas de muitas subinformações, de muitas divisões de informações que a gente teve a oportunidade de conferir em loco na Geronto Fair. A gente segue hoje trazendo um pouquinho mais de tudo que a gente viu lá, sob os olhos da jornalista Cristina Pacheco. Nossa Estação Hamburgo tem oferecimento central de alarmes, Mercator Feiras e Eventos, organizadora dessa Geronto Fair, Brau Móveis, Sebratel e Locfair Fechaduras. E eu quero começar falando, e nesse primeiro bloco, sobretudo mostrando para vocês um pouquinho do que a gente ouviu sobre essa doença tão temida por pessoas e por seus familiares, o Alzheimer. A gente conversou com a Daniela Stein, da Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS. Ela falou do que se sabe sobre a doença hoje e, sobretudo, o que é mais importante a gente falar: diagnóstico precoce e prevenção. Vamos conferir essa matéria aí com a Cristina Pacheco. Uma das questões debatidas na primeira Geronto Fair é a questão do Alzheimer e como é que ele implica na vida das pessoas idosas. Eu estou com a Daniela Stein, ela é da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. Daniela, me fala um pouco sobre essa doença que acomete os idosos e como é que isso reflete na vida deles, das famílias. Ok, muito obrigada pelo convite. Bom, primeiramente, né, a Associação Brasileira de Alzheimer é uma associação que existe há 27 anos. No Brasil ela é federativa e ela tem, por ser uma associação sem fins lucrativos, ela tem um propósito de apoiar, orientar, desmistificar e dar suporte para as pessoas que têm, né, o impacto de saber que tem o diagnóstico da doença de Alzheimer. Então nós aqui no Rio Grande do Sul temos a regional Rio Grande do Sul e fazemos parte dessas 23 regionais que incorporam há 27 anos, como eu mencionei, a Associação Brasileira de Alzheimer, que é afiliada à Alzheimer Internacional. Então esse trabalho é bastante importante no sentido de desmistificar e conscientizar as pessoas de que envelhecimento não quer dizer que as pessoas vão ter a doença, mas que as pessoas precisam se preservar e fazer prevenção. Então a associação ela tem vários digamos assim, ela tem, assim como a doença tem um guarda-chuva sindrômico, fazendo uma analogia com a questão positiva, saber sobre prevenção, saber sobre envelhecimento, diagnóstico precoce, cuidados e tratamento faz parte sim do trabalho que a Associação Brasileira de Alzheimer faz no Brasil e no Rio Grande do Sul. O Alzheimer é visto muito com essa
essa doença muito pesada, que ela avança. Agora tu falaste em prevenção e também em diagnóstico precoce. Como é que funciona a prevenção? É possível? Não só além de ser possível, é necessário. Num país que envelhece a largos passos, num país em que a fecundidade diminui a largos passos, num país em que falar sobre envelhecimento ainda é preconceito, imagina falar no envelhecimento e não falar nas doenças naturais e nas perdas naturais que o envelhecimento vai trazer. Porém, a gente tem uma coisa que é necessária, que é a informação, o poder da informação sobre esse processo tão importante que todos, sem exceção, vão ter. Além de ser democrático envelhecer, a doença também é democrática. Ela atinge pessoas de todos os níveis sociais, mas com características diferentes, porque o envelhecimento é multifatorial e a doença também. Então, a questão do diagnóstico precoce, ela está ligada a quanto antes a gente souber, mais tempo a gente vai ter para lembrar, porque é uma doença que afeta várias questões, entre elas, uma delas que muito é falada é a memória, mas não é a única. Tem a questão do comportamento, tem a questão da noção espacial. E é importante falar para o público em geral, para as pessoas, que para se ter o diagnóstico da doença é necessário buscar o médico, buscar a equipe de saúde, não seguir bulas mágicas, fórmulas mágicas, porque elas não existem. Então, à medida em que a gente vê algo diferente acontecendo com uma pessoa que tem 60 anos, ou até hoje em dia menos, porque também tem Alzheimer precoce ou outros tipos de demência, é importante a gente ter discernimento, tranquilidade e buscar profissionais e pessoas que gostem de trabalhar com essa área e que ajudem nesse cuidado. Eu acho que isso é muito importante, porque demências tem aos montes, mas a que mais tem incidência e de maior número é a demência de Alzheimer. Então, à medida que a gente envelhece, esse comprometimento ocorre, por isso a importância de ter a informação no primeiro momento e, se houver necessidade, buscar, então, orientação com especialistas, porque a doença de Alzheimer é uma doença, sim, neurodegenerativa, ela tem características individuais, por isso que ela é tão custosa, assim como o envelhecimento, e como é importante a gente orientar as pessoas e informar para um conhecimento correto, para as pessoas não ficarem achando que envelhecimento é sinônimo de ter doença de Alzheimer. Não é. Tem muita gente envelhecendo muito bem, obrigado, né? Agora, assim, um ponto central do paciente é toda a sua rede de apoio, né? A família é fundamental. Como ajudar essa família a saber mais e cuidar melhor desse idoso? E os próprios cuidadores, como profissionalizar esse cuidado? Como treiná-los para lidar com essa doença? Excelente pergunta. Uma das coisas mais importantes é a gente ter dentro da família e também através dos agentes de saúde a preocupação, o propósito de receber suporte. A Abras, a nível nacional, ela é uma associação que tem grupos de apoio em todo o Brasil, ela é pioneira nesse trabalho, então ela tem grupos de apoio presenciais, abertos à população, para dar suporte, grupos de apoio informativo, social e emocional, em alguns lugares do Brasil, inclusive com grupos para o portador da doença. Os que eu me referi são para as pessoas, para os familiares, porque o estresse do familiar é muito grande. Então o impacto da doença ele pode ser amenizado à medida em que a gente conhece e busca ajuda com as pessoas, com os profissionais, com os familiares, com os profissionais de saúde que estão ligados e fazem parte da Abras através das regionais e subregionais. Eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade e convidá-los. A gente está no mês de setembro, é o mês da conscientização da doença, o enfrentamento para a doença de Alzheimer. É um mês em que a gente chama a população, chama a sociedade, chama os governos, para que a gente possa entender melhor a importância da população se incumbir de conhecer mais o envelhecimento em si e compreender a diferença e, quando tem o diagnóstico, então poder dar suporte para as pessoas. Quanto mais tempo a gente tiver, mais tempo a gente vai ter para lembrar. Então, nesse mês, a gente tem várias atividades no Brasil e uma delas, no Rio Grande do Sul, não é diferente, a gente faz parte desse trabalho. Nós vamos ter a Caminhada da Memória. No dia 23, agora, nós vamos fazer a Caminhada da Memória. É uma atividade que a gente chama toda a população para participar. Nós somos parceiros do Sindiospa e a Modernidade e estamos muito contentes de estar na Geronto Fair, porque esse evento é uma maneira da gente chamar a população para participar de uma atividade leve, agradável e que ter a doença não precisa, como tu perguntasse antes, ser um olhar para baixo e doente. A gente pode sim criar, claro que a gente não pode negar, é uma doença complexa,
ela tem grandes impactos, mas também há maneiras de se trabalhar com os médicos e com os profissionais complementares de uma estratégia mais leve e positiva. A doença de Alzheimer, ela pode trazer muitas portas a se abrirem nas relações entre as famílias quando as pessoas se oportunizam e permitem. Então tem muitas formas de lidar. Se você não sabe como lidar, não queira fazer sozinho. Sozinho a gente não faz nada. Todos convidados para a Caminhada da Memória. No dia 23 nós vamos estar no Parque da Redenção e vai ser um prazer ter vocês todos lá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, muito obrigada. Talvez a história que mais tenha nos chamado a atenção durante a feira tenha sido a de Fernando Aguzoli. Esse rapaz de Porto Alegre que largou o trabalho e a faculdade para cuidar da sua avó, que teve aos 70 anos o diagnóstico do Alzheimer. Ele gravou vídeos morados e leves da rotina dos dois, em que o amor e o carinho foram os elementos principais. Depois que ela morreu, tomou essa lição como um propósito de vida. Hoje realiza palestras e encontros para dividir a sua experiência e ajudar famílias que enfrentam essa doença. Escreveu livros, o principal deles, Quem? Eu?, que começou a ser escrito a 4 mãos com a sua vovó. Foi uma palestra muito emocionante e a gente confere agora a reportagem dessa entrevista com ele. Viver com uma pessoa doente, com Alzheimer, lidar com essa pessoa no dia a dia pode ser uma coisa difícil para alguns, mas pode mudar a vida de outras pessoas. Isso aconteceu com o Fernando Aguzoli, que teve essa experiência com a avó dele e a partir daí todo esse afeto foi transformado em projetos que mostraram para as pessoas como a prática e lidar com uma pessoa doente pode ser uma coisa leve, divertida. Fernando, é um prazer estar aqui. Eu sei que tu está vindo aqui autografar teu livro. A experiência com a tua avó virou livro e palestras que tu faz por todo o Brasil. Como é que foi essa tua ideia, a tua iniciativa de vou parar tudo, cuidar da minha avó? Tudo começou com uma página no Facebook, porque eu havia tomado a decisão de mandar minha mãe voltar para o trabalho dela, que ela estava entrando em depressão, e dizer, não, deixa eu ficar mais tempo com a avó, era algo que eu queria e eu vi essa necessidade. Então eu tranquei a minha faculdade, fui diminuindo a carga no trabalho até realmente largar o trabalho e virar um pouco pai da minha avó. Só que os meus amigos foram um pouco contra essa decisão. É aquela história de, tua avó já viveu a vida dela, agora é a tua vez. E eu queria mostrar que eu não estava entrando em depressão em casa, que eu estava vivendo uma aventura com a minha avó, que sempre fez parte da minha vida. E eu criei essa página e dessa página a coisa acabou tomando outras proporções. Uma página que era para ser para 30 pessoas, acabou tendo 120 mil pessoas. E disso surgiu o livro contando essa história, o livro infantil sobre Alzheimer e outros vários projetos que surgiram nesses últimos 4 anos. E como tu trazia esse lado leve e até de se divertir com a tua avó? Foi uma coisa natural do afeto entre vocês? A relação de vocês sempre foi assim? Sim, nós nunca tivemos aquele distanciamento entre as gerações, que até muitas famílias nutrem isso, né? A senhora, sua avó lá no cantinho, né? Não pode interagir de certa forma, tem que cuidar com o que fala. Não, a gente sempre foi muito amigo. Isso facilitou. Porque é lógico, né? A gente tem que levar em consideração que os laços afetivos que são criados, essa reserva afetiva, né, vai ter uma importância muito grande se tu tiveres que tomar uma decisão dessas no futuro. É mais fácil se dispor a cuidar de alguém que você ama e tem uma história de vida muito mais ok do que uma pessoa que foi distante, de uma pessoa que não fez parte da sua vida. Então, com a gente sempre foi muito amigo. Em algum momento da minha vida, não sei dizer onde, ela acabou se tornando a minha melhor amiga. E que grande lição ela te deixou? Agora que tu já tem essa trajetória, já consegue enxergar as coisas que aconteceram. Nossa, ela deixou várias lições, mas uma que eu faço questão de compartilhar é que a minha avó me ensinou que a superação da morte, ela só é possível quando a gente faz parte da vida, né? É impossível superar a morte das pessoas que a gente ama se a gente não fez parte da vida e da morte dessas pessoas. Então, estar ao lado da minha avó, sorrindo, me divertindo, é muito legal, beleza. Mas quando ela precisou levantar do chão, fui eu que levantei ela do chão. Então, essas lembranças pesadas também compõem a minha superação da sua ausência. Porque eu fiz parte desses momentos e eu pude dar suporte. Isso para mim hoje é muito importante, saber, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, que eu fiz parte desses momentos.
Tu fez tudo que tu podia, tudo que estava ao teu alcance, né? Eu não fiz tudo o que eu queria, porque o que eu queria mesmo era curá-la, né? Isso não é possível. Então a gente tem que fracionar a nossa vitória. A nossa vitória vai ser o quê? Superar o Alzheimer em seu conceito, que seria uma cura, algo que a medicina ainda não dispõe. Então eu tive que fracionar a minha vitória a vitórias do dia a dia. Eu tenho que vencer o dia de hoje, amanhã, dane-se, vamos ver o que vai acontecer. Amanhã eu vou me preocupar só amanhã. Ela não pode viver no passado e eu no futuro. Eu tenho que viver no presente. A gente tem que viver o presente de alguma forma. Então eu fracionei minha vitória e eu acabei ganhando do Alzheimer. E a partir dessa experiência, transformar essa tua vivência em um livro, foi um processo natural? Como é que aconteceu isso? Era para ser um livro só para a família. Era para ser um livro para que ela pudesse se enxergar na capa de um livro e assinar ele para a filha, pro neto. Tem várias considerações dela no início do livro, porque nós começamos a 4 mãos. Infelizmente, ela veio a falecer no meio desse processo e foi o trabalho mais difícil da minha vida, pegar o nosso trabalho e terminá-lo sozinho. E daí lancei, então, em homenagem à minha avó e para ajudar outras famílias que enfrentam essa doença. Sim, na verdade, esse propósito de ajudar outras famílias é o que tem te levado longe, porque agora tu fala para muitas pessoas. Como é que é a resposta dessas pessoas? Elas se enxergam em ti? Acho que sim, porque existe um período que é muito nebuloso, né, na fase do Alzheimer, que é a fase da aceitação do familiar. Essa fase, para mim, foi a mais difícil. Acredito que boa parte das famílias, porque implica uma desconstrução de tudo que tu planejou para a tua vida e para a vida dessa pessoa. E a partir de um diagnóstico incurável que vai trazer limitações, tu tá diante de todo um sentido diferente que tu vai ter que dar para a vida de vocês. E é essa parte, principalmente, que eu tento mostrar para as pessoas, é a parte mais difícil, mas depois da aceitação as coisas vão se ajeitando, a vida vai ganhando um outro significado, a gente vai dando mais importância para outras coisas. Então, essa parte, principalmente, é a parte que eu quero mostrar para as pessoas. E enquanto a tua avó estava contigo, vocês estavam vivendo juntos essa jornada, essa aventura, como tu chama, tu fez inclusive um canal no YouTube e dividiu vídeos de vocês. Tem histórias engraçadas que tu tira ali, que tu mostra para as pessoas? Tem várias histórias. Eu, por exemplo, tenho uma tatuagem no pé que são as iniciais da minha avó. Mas um dia ela confundiu, ela achou que ela tinha feito aquela tatuagem. Então eu filmei ela justificando que ela não achava a tatuagem, e dizia, vó, a senhora não tem essa tatuagem, sou eu que tenho. Não, então o material dele era ruim, ela dizia, então a tatuagem saiu no banho. Dizia, não, vó, a senhora não tem essa tatuagem. Ela disse, eu tenho, eu juro que eu tenho. E ela procurava a tatuagem e não achava. Tem vários vídeos engraçados dela. Porque eu fazia esses vídeos mais para postar no Face, para que essas pessoas desse grupo vissem, o Fernando tá se divertindo, tá? Ele tá conseguindo fazer com que ela se divirta, não é nunca rir dela. Sempre com ela. Se ela não risse junto, não tinha graça. Então essa era a intenção. Tem também um canal de entrevistas no YouTube chamado Convivendo com o Alzheimer, onde eu tive a oportunidade de entrevistar diversos profissionais de multidisciplinas entre Porto Alegre e São Paulo. E ali também é uma grande ajuda para os familiares que enfrentam esse período. E é incrível porque a tua vida realmente foi transformada com isso. Isso virou um propósito para ti, porque tu não voltou ao teu antigo trabalho, quer dizer, tomou outro rumo. Tomou. A avó me mostrou um direcionamento que eu não via antes. Ela mostrou o que realmente me dá prazer fazer. E eu estou encantado. Depois disso, lancei um livro infantil sobre Alzheimer, que agora, inclusive, foi selecionado pelo Programa Nacional do Livro Didático. Então, todas as escolas públicas do país vão poder selecionar o livro para trabalhar em classe. E por ser um livro sobre família, entrou na única categoria onde cada aluno recebe o seu, para levar para casa, para trabalhar assuntos como velhice, limitações, Alzheimer, morte. É importante falar sobre morte com as crianças, para que não vire algo dentro de uma mitologia. E a primeira perda importante da pessoa é sempre uma perda traumática. Eu fiz parte da morte da minha avó, já sabendo que era, já tendo consciência da morte, da finitude da pessoa, do ser humano. Então não me afetou tanto quanto foi a morte do meu avô, que eu era criança e não pude fazer parte porque meus pais não permitiram. Então isso é importante, trabalhar também o conceito de morte com as crianças. De uma forma lúdica, lógico, mas trabalhar isso. Não dizer que o cachorro foi para o sítio, o peixinho voltou para o mar, o passarinho não morreu, ele fugiu. É importante a gente falar sobre isso. Bom, e tu vai ter a oportunidade de falar sobre isso também daqui a uns dias em Novo Hamburgo, no Teatro Fevale. O que as pessoas que forem até lá podem esperar dessa tua fala? Elas podem esperar que elas vão rir bastante, vão chorar também, vão se emocionar. E eu vou compartilhar muito de como isso aconteceu, a nossa relação, o diagnóstico, os principais desafios que se mostraram durante esse tempo de 6 anos diagnosticada, como que nós passamos por esses desafios, algumas histórias. E essa lição de vida aqui para mim é o que eu tenho realmente que passar adiante. Porque quando o nosso legado é compartilhado, a gente não morre, né? A gente se multiplica.
A gente fica o convite para quem quiser conhecer essa história emocionante e esse ser humano incrível, Fernando Aguzoli, dia 15 de setembro, no Teatro Fevale. Fica o convite, então, para quem quiser ir lá te conhecer e prestigiar. E conhecer teus livros também, vão estar lá. Vão estar lá, vão lá me dar um abraço. Espero vocês lá. Um outro momento muito especial da feira foi a conversa que a Cris Pacheco teve com a Michele Kloss, da Senescentes. A Michele trabalha com a confecção de bonecas terapêuticas para o uso com doentes de Alzheimer. A terapia da boneca tem realizado resultados fantásticos na melhora da qualidade de vida dos pacientes de Alzheimer. Confira a matéria. Já pensou uma boneca ajudar no tratamento de uma doença? A Senescentes de Porto Alegre já pensou. Eu vou falar com a Michele Kloss, que vai nos explicar como que uma boneca pode ajudar numa doença tão séria como o Alzheimer. Então, existe uma terapia chamada de terapia da boneca, uma terapia muito antiga, na verdade, que foi criada nas instituições de longa permanência e que a gente, a partir dessa ideia de um objeto inanimado, desenvolveu, então, uma boneca com recursos terapêuticos. Então ela foi projetada por uma terapeuta ocupacional, desenvolvida por uma artesã, e a ideia é que ela possa trabalhar questões de motricidade, questão da ansiedade, movimentos repetitivos que muitas vezes as pessoas com demência acabam desenvolvendo. E aí ela também tem uma questão de conforto, de afeto, tanto que nessa boneca, por exemplo, todas as bonecas, os aventais eles são retirados caso a idosa queira dormir. Todas elas também podem tirar, trocar o vestido, mexer no cabelo, enfim. É um jeito de trabalhar afeto, mas também trabalhar a questão das atividades de interação. Quando é que vocês começaram a desenvolver esse trabalho e como é que ele está sendo aceito hoje e procurado? Então, a gente começou no início do ano a desenvolver a boneca. Nós fizemos alguns testes, na verdade, com idosos para ver o que funcionava e o que não funcionava. Então, desde abril, mais ou menos, a gente vem divulgando e, pouco a pouco, a gente vem recebendo os retornos. Então a gente já despacha essa boneca para o Brasil inteiro, né, via correio. E aí a gente tem recebido retornos assim de pessoas que lembram das suas trajetórias de profissão, né, mulheres que foram costureiras, lembram da infância, que nunca pararam de se comunicar com as pessoas e aos pouquinhos começam a pegar no braço, a ter uma interação com a boneca. Então isso é muito legal. E a gente também tem visto que profissionais têm usado a boneca em atividades coletivas. Então não só eu ter a minha boneca, mas muitos profissionais em clínicas e instituições trabalham a boneca com idosos com pouca interação. No desenvolvimento da boneca, vocês tiveram essa aproximação multidisciplinar com médicos, com profissionais, para conseguir criar esse conceito da boneca? Então, esse conceito aqui foi a partir do trabalho de uma terapeuta ocupacional, eu como gerontóloga, então, né, assistente social que trabalhava essa questão mais da sociabilidade, e uma artesã, com esse olhar mais... Tanto que a nossa primeira boneca ficou horrível, ela era muito feia. E aí, a partir disso, a gente foi melhorando, foi construindo essa boneca, uma psicóloga que trabalha com recursos. Olha, Michele, o peso tá bom, é confortável, a questão de padronagem de tecido, tudo isso foi sendo pensado para que no final, hoje, quando uma idosa recebe essa boneca, ela realmente leve conforto, leve carinho, leve essa conexão que é o que a gente está buscando. E quem quiser adquirir a boneca faz como? Como é que procura vocês? Então, pode nos achar pelo site, né, da empresa, que é www.senescentes.com.br. No Facebook também a gente tem a boneca lá à disposição. Ou liga pra gente, a gente troca foto, porque qual é o diferencial da boneca? Tem mais um detalhe, a gente customiza a boneca de acordo com as características da pessoa. Ah, eu quero uma boneca loira de olho azul, então a gente tem uma loira de olho azul. Ah, eu quero uma morena de olho verde, com vestido rosa. Então a gente vai fazendo as características. Ah, eu quero uma boneca negra. Opa, eu quero uma boneca negra. Então cada boneca vai criando uma personalidade para que o idoso se sinta mais próximo dela. Então, pelo nosso Face, pelo nosso site, ou nos liga e a gente constrói uma boneca juntas. E como é que tá participar da Geronto Fair? Como foi vir para cá e apresentar esse produto? Como é a resposta das pessoas aqui? Olha, a gente está bem surpresa assim, com a aceitação do produto, né? Porque inicialmente as pessoas perguntavam, mas isso não é infantilizar o idoso? E a gente explica que não. E de fato, quem tem conhecimento da terapia da boneca sabe que funciona. E a Geronto Fair está sendo esse espaço, assim, ó, de realmente outras pessoas de outros lugares conhecerem a proposta, sem contar que o pessoal da Mercator, assim, ó, super acolhedor, um atendimento super bom. Então, realmente, assim, ó, vir para a Geronto Fair está fazendo toda a diferença para nós.
Vamos fazer um breve intervalo, a gente vai para um rápido break e volta já já.